Inicialmente, agradecer, né, a presença de todos, a nossa inspiração, né, neste momento que Deus possa estar conosco. Vamos entrar em contato agora com esse Deus que nos habita, inspirar fundo, buscar nessa linda canção também, né? Nossos momentos de quietude, de aproximação com o nosso Deus que nos habita. Pedir a Ele que nos inspire nesse estudo, uma mentora tão importante, Joana de Ângeles. Obrigada, meu Deus, por esse momento, por estarmos aqui reunidos, por espíritos amigos, nos incentivamos, que possamos estar inspirados hoje e sempre. Gratidão, Senhor, pelo momento, por nosso Pai, pela nossa perseverança, pelo dom da vida. Todas as dificuldades, elas sejam sanadas com a força do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Pronto. Então, aí já está, né? Jesus e o desafio. Essa leitura, esse livro, ela tem uma proximidade muito grande com a nossa vida, né? Jesus é o exemplo, ele tem nos convidado sempre, e esse convite, ele precisa, em algum momento, ser aceito na nossa vida, né? Então, vou fazer a leitura. É uma leitura de 4 páginas, mas a última página é um iniciozinho, e não é cansativo, não. Se vocês tiverem alguma dúvida, se a minha voz estiver muito baixa, alguma coisa assim, vocês sinalizam aí, tá bom? O título do capítulo 11 é Jesus e Decisão. Há um jovem que parecia disposto a ingressar na nova era, candidatando-se a seguir. Jesus propôs o convite direto, sem preâmbulos. Apesar do interesse que se refletia na face ansiosa, o moço receoso esquivou-se, sob a justificativa de que iria antes sepultar o genitor que havia morrido. Diante da resposta que parecia justa, o mestre foi, no entanto, contundente, informando: deixa aos mortos o cuidado de sepultar os seus mortos, mas tu vem construir no coração o reino de Deus. Pode causar estranheza a atitude e proposta de Jesus a um filho que pretendia cumprir com o seu dever imediato, no caso, enterrar o pai desencarnado. É provável, já se vá vendo aí, já se para você ir levantando, viu? É provável que esse fosse o seu intento real, adiando o engajamento na tarefa da vida eterna. Todavia, é possível que o moço ocultasse alguma outra intenção. O desejo de estar presente ao velório e à inumação do cadáver talvez significasse a preocupação de ser visto como um filho cuidadoso e fiel, merecedor da herança que lhe cabia. Alguma disposição testamentária provavelmente exigiu-lhe o cumprimento desse dever final, sob a pena de perder o legado. Então, a sua presença não significaria um ato de amor, mas um ato de interesse subalterno. Os bens materiais, não obstante, possuíam utilidade, favorecendo o conforto, o progresso, a paz entre os homens.
Quando bem, estou na segunda página. Quando bem distribuídos, são às vezes de outra forma, algemas cruéis que aprisionam as criaturas e que, transitando de mãos, são coisas mortais, que não merecem preferência antes as verdades eternas. Igualmente se pode pressupor que o rapaz, ainda cioso da sua juventude, não estivesse disposto a renunciá-la, encontrando na justificativa uma forma nobre para evadir-se do compromisso. Os gozos materiais são cadeias muito vigorosas que jugulam os homens às paixões primitivas, que deveriam superar benefício próprio, mas que quase sempre os levam à decomposição moral, à morte dos ideais libertadores. Quiçá a preocupação a respeito de nova responsabilidade causasse no candidato um receio injustificável, levando à escusa com o argumento apresentado. O medo de assumir compromissos graves impede o desenvolvimento intelecto-moral do indivíduo, mantendo-o estacionado na rotina despreocupada e monitora do seu dia a dia. O convite de Jesus faz-se acompanhar de um programa intenso, iniciando-se na renovação íntima para melhor e prosseguindo na ação construtiva do bem em toda parte. O medo é o fator dissolvente da individualidade humana, responsável por graves desastres e crimes que poderiam ser evitados. O medo é força atuante que conduz à morte das realizações dignificantes e das próprias criaturas. Por fim, suponhamos que o sentimento filial prevalecesse na resposta e ele estivesse preocupado com o pai desencarnado. Ainda assim, qualquer pessoa poderia sepultá-lo, mas ninguém, exceto ele mesmo, poderia encarregar-se da sua iluminação. Jesus era a sua oportunidade única. Jesus penetrou e sabia o motivo real da sua recusa, porém deixou livre para decidir-se. Ele foi sepultar o progenitor e não voltou. Perdeu a oportunidade. Muitos ainda agem assim. Observa o que elegeste para a tua atual existência. Seguir a vida e vivê-la, ou acumular tesouros mortos para sepultá-los no ouvido? Desnuda-te interiormente e contempla-te. Que possuis de real, que a morte não se arrebatará, e o que seguirá contigo? Usa de severidade neste exame de consciência e toma o lugar do jovem convidado. Que responderias a Jesus neste momento? Queixa-te dos problemas que te aturdem e os relacionas, ignorando ou tentando desconhecer que estás na terra para aprender, resgatar, reeducar-te. Olha ao redor e compreendes o quanto é urgente que te decides pelo melhor e duradouro para ti como ser imortal que és. Postergando a decisão, quando então a tomar, provavelmente as circunstâncias já não serão as mesmas e a tua situação estará diferente, talvez complicada. O momento é este.
Deixa-te permear pela presença dele e feliz segue-o. Com tal atitude, os teus problemas mudarão de aparência, perderão o significado afligente, contribuirão para a tua felicidade. Renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz, superando a noite que te aturde. Então, é realmente um convite meio que uma intimação, né? Porque quando Jesus nos faz o convite, ele até já sabe da nossa resposta, né? Como aí mostrou o exemplo do jovem que Jesus o convidou, mas ele disse que ele não poderia ir porque ele iria sepultar o pai. Mas Jesus, ele fala o que aí, né? Que os mortos, deixe que os mortos, né? Sepulte os mortos. Mas ele já sabia que aquele jovem não iria segui-lo, né? Não iria segui-lo. Então, a iluminação aí, como o próprio texto de Joana de Ângeles, né? Muito bem colocado, ele fala que a iluminação é nossa, né? É algo meu, eu não posso, vocês não podem me iluminar, né? Então, o ponto de iluminação é de cada um, é individual. O convite que a gente recebe a cada dia é individual. Cada um recebe de uma forma, em um momento, né? Mas, assim, eu não sei se Jacira, ela pode... Ô, Jéssica, coloque aí, por favor, na primeira página. Se tiver, ótimo, porque eu sou um pouco ceguinha. Tem vários momentos, assim, que é uma que eu brinquei, assim, que é uma intimação, mas é porque tem vários momentos que é um momento de decisão mesmo, né? De cada um, de buscar, né? Cada um. Então, Jesus, ele fez um convite direto. Ele fez um convite direto. Nas minhas palavras, né? Praticamente ele me intimou. Mas por que foi um convite? Porque ele deixou uma livre escolha, né? Então, o convite foi direto e o jovem, ele pôde, né? Aceitar ou não. Mas aí vem um questionamento, né? Será que para um jovem hoje, se a gente fosse mais jovem hoje, se nós tivéssemos 15 anos, seria fácil a gente seguir Jesus? No contexto que a gente está hoje, no contexto, inclusive, religioso. Hoje se fala da intolerância, né? Hoje é o Dia Nacional da Intolerância Religiosa. E nós vemos aí, pela própria mídia, o quanto as pessoas são intolerantes dentro da religião. Então, será que seria fácil hoje um jovem seguir a Jesus? Eu me pergunto, eu digo, meu Deus, eu não queria ter 15 anos hoje, descobrindo ainda, né? Me aproximando de algumas religiões, para que as coisas se manifestassem de uma maneira, né? E digo, será que seria fácil? Isso é um ponto para a gente refletir, né? Será que seria fácil essa entrega, né? Dentro de uma religião? Depois se fala aqui, né? Da presença significativa, né? Do ato de amor, né? Que aí questionou muito, quando ele fala que Jesus já sabia, né? Que ele não iria voltar, mas quando ele fala de que ele precisaria sepultar o pai, aí aqui vem um questionamento, né? Que significaria um ato de amor ou um ato de interesse subalterno, né? O que é que as pessoas iriam colocar ali? Não foi no enterro do próprio pai? Às vezes a gente vê hoje, né? Às vezes a pessoa não tem nem um bom relacionamento, mas tem que ir para o enterro da pessoa, né? Como que aquilo fosse, de alguma maneira, levar o outro a pensar, né? Às vezes vai muito mais em função de alguém do que do próprio sentimento, né, que está ali. Então, é um texto longo, mas assim, de uma maneira muito incisivo, né, em alguns momentos. Na segunda página, na página 38,
também tem algumas análises que são importantes a gente pensar, né? Sobre a juventude, sobre a condição que nós temos hoje de assumir um lugar, né? De estarmos nesse lugar, de estarmos buscando realmente envolver outras pessoas, né? A renúncia que a gente faz em alguns momentos da nossa vida para que isso aconteça, né? O compromisso. Será que estamos, será que eu estou querendo esse compromisso? Será que eu estou tendo maturidade para assumir esse compromisso? Então, são coisas assim que importantes, né, da gente pensar. Essa questão também que se traz aqui do medo, né? O medo de assumir. Às vezes a pessoa até quer, mas, poxa, eu assumi isso aí, eu não estou preparado ainda para assumir esses compromissos, né? Então, Deus, ele nos faz um convite e ele nos deixa um livre-arbítrio, né? Para a gente escolher se a gente está realmente agora em condições de assumir, o momento é este, né? Quando ele fala que o momento é este, se estamos realmente em condições de assumir ou não esse compromisso de segui-lo, né? Fazendo a sua vontade, buscando, né? Estar sempre com pessoas também que possam ajudar nesse processo, que é muito importante, né? A força atuante, né, que nos conduz, o sentimento filial que prevalece, né? Quais são os nossos, isso é autoconhecimento, né? Quais são os nossos sentimentos em relação a essa escolha que nós fazemos, né? Então, ele aqui mostra, né, tudo permeado pelo exemplo desse filho, né? Ele foi sepultar o progenitor e não voltou, perdeu a oportunidade. E aí ele fala que muitos ainda agem assim também, né? Perdem a oportunidade. Nós tivemos um momento agora nessa pandemia de buscar nos aproximar de Deus, né? Muitas pessoas ficaram em casa, com seus trabalhos em casa, que puderam estar e buscando a espiritualidade, buscando fazer algo também de aproximação, de iluminação, né? Uma outra coisa também importante quando ele fala aqui é nessas questões que as pessoas estão muito voltadas ainda ao materialismo, né? Ainda na página 39. Mas ele fala, né? Desnuda-te interiormente e contempla-te. Que possuis de real, que a morte não te arrebatará? O que seguirá contigo? Então, o que é que a gente quer que siga com a gente, né? Até o fim. Então, são indagações, e são reflexões, e são exames muito particulares de cada um, né? Queixa-te dos problemas que te aturdem e os relacionas, ignorando ou tentando desconhecer que estás na terra para aprender, resgatar e reeducar-te. Aí vem a questão da parte pedagógica, né? Que nós estamos aqui realmente para aprender. E tem pessoas que procuram a questão santa, né? Eu não tenho condições de fazer isso, porque eu não sou uma pessoa de bom exemplo, eu não sou. Mas é um caminho, a gente essas lições servem para a gente ir aprendendo. Ninguém é dono da razão, ninguém conhece tudo. Nós estamos aqui para errar e para acertar. E o próprio Deus, né, o próprio Jesus, ele nos dá essa condição da gente poder errar e consertar os nossos próprios erros. Né? Olha ao redor e compreenderás o quanto é urgente que te decides pelo melhor e duradouro para ti como ser imortal que és. Então, uma reafirmação aqui da nossa imortalidade, né? O tempo todo, aqui nós somos imortais. Postergando a decisão, quando então a tomar, provavelmente as circunstâncias não serão as mesmas e a tua situação estará diferente, talvez complicada. O momento é este. Então, se a gente for pensar
em que estamos aqui reencarnados e que a gente vem de um projeto que nós assumimos no passado, a gente já está com um tempo aí bem escasso, né? Então, é um momento realmente para essa reflexão. E o último aqui, a página, isso eu coloquei de uma maneira assim, mas tem muita coisa também ainda. A última página, deixa-te permear pela presença dele e feliz segue-o, né? Deixar nessa inquietude, nessa aproximação com Deus, ele entrar na nossa vida, né? Nos permitir também que ele entre, que ele faça a sua obra acontecer, né? Com tal atitude, os teus problemas mudarão de aparência, perderão o significado afligente, contribuirão para a tua felicidade. Renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz, superando a noite que te aturde, né? E nós somos luz, nós somos seres que Deus habita, né, dentro da gente o tempo todo, né? Nós somos seres de luz. Nós nascemos para voar, né? Não para estar aprisionados dentro de uma situação, como a gente vê aí hoje em dia, né? Só doenças, né? Só essas questões que a gente não pode fazer com que isso nos paralise, mas que a gente possa buscar honrar Deus e fazer e tomar nossa decisão. Eu vou fechar aqui o microfone que eu quero ouvir um pouquinho vocês também, viu? Fiquem à vontade. Eu vou fechar aqui. A reflexão desta noite, ela, como nas demais, é muito profunda. Em diversos pontos, eu vejo um pouco da minha própria história. Quando ainda jovem, já vivenciando ali todo aquele aprendizado que já vinha da influência dos meus pais, que já tramitavam na doutrina espírita, e, num dado momento, pela inexperiência da juventude, eu acabei agindo, em parte, como esse jovem. Mas a lição, quando nos dias de hoje, neste momento que aqui me encontro, já amadurecido da idade das ideias, das experiências, percebo com bastante clareza que esses equívocos não estão apenas para os jovens. Há muitos velhos jovens querendo ainda viver o que já não é mais permitido porque o tempo já passou. O que nos resta, de fato, é não desperdiçarmos mais parte deste tempo. Porque a decisão, para quem ainda não a tomou, em favor de si próprio, trabalhando no bem em prol do próximo e de si mesmo, evidentemente, não vai dar tempo mais de esperar nada. A decisão tem que ser agora. Eu me sinto extremamente feliz, como sempre, das oportunidades de aprender cada vez mais. A nossa irmã Joana, como todos os irmãos da espiritualidade maior, nos ajuda incessantemente a não ter dúvidas
a não ter medo, a tomar as melhores decisões, a confiar plenamente em Deus Pai Todo-Poderoso, confiar plenamente em Jesus, em cada um desses irmãos que, com o coração cheio de amor, traz para a gente tudo do que necessitamos e que tão pouco merecemos, mas que ainda assim, pela misericórdia de Deus, eles nos assistem, trazendo todas essas boas informações. Então, eu fico imensamente feliz por perceber que, apesar ainda das minhas limitações, enfim, Deus sempre nos concede, sempre me concede a todos nós a oportunidade do recomeço. Então, se na juventude, até um certo ponto, eu me distanciei um pouco ou muito da atividade a qual eu assumi o compromisso mesmo antes de encarnar, né, e que me distanciei, certamente nunca fiquei totalmente disperso, porque não deixou de existir em mim a consciência de que era preciso retornar, era preciso voltar do ponto em que eu parei para escrever uma nova história dentro de todo esse contexto que hoje esse texto nos traz. Então, são muitos os pontos aqui em que eu percebo com clareza que vejo um pouco da minha própria história dentro dessa trajetória na atual encarnação. Obrigado, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, a Joana, e Ângela e todos esses irmãos maravilhosos que estão aí nos ajudando a todo instante, a todo momento das nossas vidas. Que assim seja. E essa fala de Joana, nos dizendo que o momento é esse, nós vamos lembrar também muitas outras passagens de Jesus, por exemplo, de Marta e Maria. Marta e Maria, o som ainda está alto. Tá alto? Tá. Tá bom? Dá para ouvir? Dá, né? Então, a gente lembra essa outra passagem de Jesus, o convite. Fala de Marta e Maria. Marta, preocupada com Maria, que não ia servi-la, porque Marta estava preocupada em servir a Jesus. Mas Jesus fala para Marta que a Maria tinha escolhido a melhor parte, né? A parte espiritual, a parte de ouvir, e que nunca lhe seria tirada. Interessante que Joana de Ângeles também, nesse mesmo livro Atualidade, nesse mesmo livro, lá no capítulo 14, quando vamos falar de Jesus de posse, ela aborda praticamente o mesmo tema. E tem um trecho que nós vamos destacar e iremos estudar posteriormente. Rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. O rico verdadeiro é investidor consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade, antes amplia sua área de realizações. Quando nós vimos essa fala de Joana, nós lembramos do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Está muito clara essa proposta de Joana no capítulo que nós estamos... Você falou, e não se pode o quê? No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ah, certo. Isso. Sim, onde fala da parábola dos talentos, né? O emprego da riqueza, e nós destacamos aqui
o item 11. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É a proposta do moço rico. Né? Ele estava preocupado em enterrar os pais, mas ele praticamente estava indeciso quanto à chamada de Jesus. Né? Então ele estava preocupado com os bens materiais. Claro que não tirando o esforço dele em querer enterrar. Mas será que não seria egoísmo? Né? Poderia outro qualquer enterrar? Será que não é amor excessivo? Necessário? Então, cada um de nós, nesse exato momento, precisamos saber o que está acontecendo conosco ao recusar a chamada de Jesus. Por isso que nós precisamos entender esse capítulo 16. E quando a gente entende esse capítulo 16, nós vamos lá no Caridade Você, é uma mensagem de André Luiz. Quando ele fala que se você suprimir um maço de cigarros em cada 5 do seu uso particular, dedicando o fruto dessa renúncia a uma... Então, a gente mais ou menos resume assim. A parábola do jovem rico põe a nu a nossa situação, que isto é, a situação do espírito diante da prova. Né? Deixa bem claro a nossa situação diante das provas a escolher. A gente é hesitante, a gente está muito condicionado aos poderes materiais e não se liberta. Então, no caso jovem, e todos nós somos, ele queria salvação. E claro, como todos nós, queria seguir os preceitos da lei para atingi-la. Mas a consciência nossa nos advertia que não estávamos fazendo o necessário. Poxa, aí a gente pensa, vender as minhas propriedades, distribuir o dinheiro aos necessitados, não é apenas dar esmola. Aí a gente tem que raciocinar, o que é a maior esmola? A maior esmola é que se faz em forma de auxílio e estímulo ao trabalho. Por isso, esse desejo que a gente tem de acumular a fortuna implica o dever de seu bom emprego em favor da coletividade. Então, a gente tem que trabalhar para que o dinheiro sirva a Deus e não Deus sirva ao dinheiro. A gente sabe que a vida terrena, as nossas encarnações, passa breve. E a gente precisa sair desse exclusivismo, desse egoísmo, para que a gente trabalhe a volta à porta estreita, que foi o assunto até comentado muito bem ontem. Né? Então, a gente tem que trabalhar esse sacrifício, porque a porta do reino de Deus é estreita. E por que ela é estreita? Só as almas puras, só aquelas que estão decididas a fazer as mudanças, a largar a sovinice, a largar o mamon, quer dizer, o dinheiro em demasia, tirando o nosso orgulho. Senão, o que vai acontecer? Inevitavelmente, nós vamos ter que voltar à Terra. Vamos ter que voltar à Terra muitas vezes para aprendermos que a riqueza material só nos ajudará quando nós soubermos trocar as nossas moedas de metal por todos os atos de amor. Nós trouxemos nesse livro aqui, Diálogo dos Vivos, uma mensagem muito importante do irmão Saulo, intitulado Os Ricos e o Reino. Quando ele fala aqui, a acumulação da fortuna implica no dever do seu bom emprego em favor da coletividade. Quem não a usa desse jeito, nesse sentido, não apenas em benefício do seu orgulho e da sua vaidade pessoal, está colocando-se na situação do camelo, que não pode passar pelo fundo da agulha. A vida terrena passa breve
e o rico egoísta logo se verá diante da porta estreita do reino sem poder franqueá-la. Quando os homens forem capazes de enfrentar a prova da riqueza para vencer o egoísmo, a miséria desaparecerá do mundo. Mas nós também trouxemos para a nossa reflexão a pergunta 816 do Livro dos Espíritos, que fala da lei de igualdade, das leis morais. Quando Kardec pergunta aos instrutores, estando o rico sujeito às maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Olha o que o jovem rico poderia fazer, seguindo a Jesus. Então, responderam os amigos espirituais, mas é justamente o que nem sempre faz. E nós realmente não fazemos. Se damos esmolas, é por algum interesse. Né? Não como o caso do óbolo da viúva. Mas, voltando à resposta dos espíritos, torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam. E ele nunca julga possuir o bastante para si. Aí a gente lembra daquela outra fala de Jesus, daquele companheiro que encheu o celeiro de mercadoria, achando que ele viveria bem, sem problema. Mas, na noite seguinte, sua alma foi arrebatada. Então, a gente precisa compreender essas passagens e ir trabalhando o desapego. Né? No final da resposta, os amigos espirituais disseram a Kardec: a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar no camelo por um fundo de uma agulha do que entrar no reino dos céus. E Miramês traz um comentário sobre essa pergunta, que eu vou só falar o primeiro parágrafo. O rico certamente tem melhores chances de prestar serviços ao próximo, de fazer a mais bela caridade que se possa praticar, que é aquela de oportunizar ao pobre a ganhar o seu sustento para viver feliz com a sua família. No entanto, é o que ele não faz a maior parte dos ricos. Uns são obrigados a fazê-lo porque dependem do trabalho daqueles e não multiplicam seus bens sem os braços dos chamados miseráveis. Então, diz Miramês que o mal rico nunca quer saber das coisas espirituais. Então, a gente precisa sair dessa situação de mal rico e aproveitar as oportunidades que nos apresentam insaciavelmente todos os momentos. A gente volta na fala de Joana de Ângeles e voltamos ao final. Deixa-te permear pela presença dele e feliz segue-o. Com tal atitude, os teus problemas mudarão de aparência, perderão o significado afligente, contribuirão para a tua felicidade. Renascerás dos escombros e voarás no rumo da grande luz, superando a noite que te aturde. Muito obrigado. O Fernando trouxe muita coisa, né, gente? O texto, nós estamos aqui, Piedade, conversando um pouquinho sobre o capítulo 11 do livro Jesus e Atualidade, que é Jesus e Decisão. Mas assim, Fernanda, eu queria que você colocasse, você já colocou aí muito bem, mas assim, nós vivemos às vezes uma contradição, e às vezes as pessoas que estudam muito, que trabalham muito, há uma tendência que os outros achem que aquela pessoa ela não é espirituosa, que ela não é uma pessoa que serve a Deus,
porque ela tem também esse outro lado, né? E a gente vê dentro da própria doutrina e outras doutrinas que existem pessoas que realmente trabalham muito, que têm um poder aquisitivo alto, que mantêm muitas casas, inclusive, né? Que ajuda muito. Então, assim, a Bíblia, ela não condena ninguém ao trabalho, né? E aí você vê também, paralelo a isso, pessoas que servem a uma religião e acham que não tem que trabalhar, que não tem que prover o seu sustento, né? Mas a Bíblia fala: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, tem pessoas que levam isso para um lado equivocado e acham que se estiver trabalhando e receber qualquer remuneração, que é contra Deus, né? E não é verdade. A pessoa tem que providenciar seu sustento. Nós vivemos em um mundo em que a gente precisa, né, ressarcir e fazer nossos pagamentos, que precisa trabalhar. Então as pessoas pensam que não, que é só evangelizar e não ter nenhum compromisso. Essa questão, né? Que a gente tem que ter um meio termo aí, né? Nas observações, porque inclusive, eu tenho colegas, pessoas conhecidas, que se afastaram de determinadas religiões, porque diz que tinha que dar tudo, você ficar sem nada, você não podia pensar em fazer uma faculdade, que aquilo era proibitivo, né? Eles levando algumas falas de Jesus, né, em textos bíblicos, que colocam o desapego, a você não buscar bens materiais, aí acha que a pessoa não é para trabalhar nem para ter uma casa para morar. Eu queria saber o que vocês acham disso, de pessoas que levam também para esse outro lado de não fazer nada e de ficar esperando que Deus coloque tudo nas mãos dessa pessoa. Eu acho, Sara, que primeiro são pessoas facilmente influenciáveis, né? Deixam influenciar com facilidade. E os que influenciam são aquelas que, de uma certa forma, radicalizam, né, as situações, o que facilita o não entendimento. Olha o rapaz aí, né? Na minha opinião, o que é que Jesus falou para ele? Jesus não disse a ele: não enterre seu pai. Jesus disse: deixai que os mortos cuidem dos mortos. Ou seja, o pai dele já estava no plano espiritual, que o pessoal do plano espiritual cuidasse do pai dele. E ele convidava o jovem que ainda está no plano terrestre, como Jesus também naquele momento está no plano terrestre, a vir com ele trabalhar no plano terrestre. Entendeu? O pai dele já estava, de certa forma, lá sendo assistido pelo plano espiritual, sem deixar que os mortos cuidarem dos mortos. Ele disse: olha, não está aí seu pai não, vamos embora. Não é bem assim, né? É, mas convidou ele para um trabalho material, para um trabalho naquele momento. Ele não compreendeu, né? Ele entendeu que não. E como até você mesmo, Jacira, colocou também, lá também existe honrar vosso pai, honrar vossa mãe, né? Que deixar ele: meu pai morre, minha mãe morre, eu vou largar de qualquer jeito. Não, ele dá uma assistência. Mas Jesus não disse a ele para não fazer isso. Disse a ele que quando ele saísse dessa obrigação e viesse seguir Jesus num trabalho material. Então, as pessoas às vezes radicalizam já, você não consegue compreender. Todos nós passamos por essa fase de não compreender, e ainda muitas coisas não compreendemos ainda, né? Ainda não compreendemos. Eu tenho uma história, um caso real, estava fazendo uma palestra sobre essas questões de desapego e tudo, e uma senhora me falou que eu gosto muito de deixar que as pessoas falem, né? Eu gosto muito quando as pessoas interagem nos trabalhos que eu faço. E ela disse: olha, Piedade, eu explicando para meu filho a questão de desapego e tudo, isso é ele, né? Meu filho, eles tinham as condições boas, né? Eram as pessoas que tinham as condições financeiras e tal. E ela dizendo ao filho dela, dizendo a vez, fala pro meu filho: tudo, quando você puder, tiver alguém que está precisando, você tiver algo que você pode oferecer, às vezes até está sobrando para você não vacile, é o ensinamento bíblico, é o ensinamento de Jesus, ajude.
Beleza. Aí passou um tempo, tinha uma festa, todos iam, inclusive o garoto, e todos arrumados. Quando a mãe olhou para o garoto, tá ele lá com um tênis velho, né? E ela tinha comprado um tênis novo para ele recentemente. E tá ele com um tênis velho lá calçado. Ele disse, mas meu filho, você vai para a festa com esse tênis? Eu comprei um tênis novo pra você faz pouco tempo. Ah, minha mãe, eu dei. Aquele tênis eu dei para um amigo meu que está precisando. Ela veio, mas logo novo. A senhora não me ensinou que era para dar quando tivesse demais? Ela falou, mas você deu logo novo. Depois ela se corrigiu, né? Ela disse, foi eu que ensinei, realmente ele não tinha que pensar se era novo ou velho. Tenho demais e alguém precisa, devo oferecer, entendeu? O menino não compreendeu, mas ainda bem que ele compreendeu e compreendeu até bem demais que ele não se preocupou. Era para oferecer um, ele ofereceu o novo, pronto. Né? Mas a incompreensão assim, agora muitos se aproveitam pela radicalização, né? Radicaliza tudo. Coisa que Jesus nunca fez, né? Jesus sempre foi bem maleável, bem abrangendo tudo, aceitando aquilo que é normal, sem criar conflito com ninguém e sem radicalizar. Jesus nunca radicalizou, agora sempre muito compreendido. Ofereça outra face, você se bater numa face, ofereça outra. Nossa Senhora, vou apanhar a vida inteira, né? As pessoas demoram de compreender, né? Mas é assim mesmo, a bola é para frente. Ô, Sara, tem uma Doutor, resposta certinha, tem uma resposta certinho para isso que você perguntou. É espírito preguiçoso, que ainda não despertou para essa realidade da conquista pessoal. Os valores das conquistas que nós temos que realizar, né? Então, é um espírito preguiçoso que ainda acha que a sociedade tem que dar a ele as coisas, onde se ele acredita em Deus, Deus tem que dar tudo a ele, ele não pode, ele tem que usar a fé, a justificativa, eu tenho que usar a fé para Deus me dar tudo. Isso é uma preguiça, é um espírito preguiçoso, não tem outra resposta não, viu? Agora, vocês falaram muito na juventude, e a história fala de um jovem. E nós temos um vício reencarnatório muito grande. É aquele que a gente vem, vive, reprisa tudo das outras reencarnações, e a gente não muda, deixa para mudar quando a velhice está chegando e a morte está batendo na porta. Isso se chama vício reencarnatório. E aí eu aproveito tudo de bom, faço tudo de bom, né? Do melhor, aproveito das coisas materiais, aí quando a doença bate na porta, a velhice está chegando, a morte está batendo na porta, aí a gente vai querer mudar. Mudar o quê? O que a gente não mudou, as nossas propostas que a gente veio fazer de reforma, a gente não fez. E interessante que eu vejo nessa história, gente, é o seguinte, Joana de Ângelo é fantástica, né? Além de ter a questão cultural que Jesus combatia muito, porque o jovem tinha que esperar o pai morrer para que ele herdasse a fortuna, principalmente se ele fosse o primogênito. Aí ele tinha que esperar mesmo. Jesus combateu isso veementemente. Mas tem outra questão que Joana tocou aí, que por trás disso o jovem se aproveitava, porque ele não queria perder a riqueza e as facilidades que a fortuna dava a ele. Então ele não queria ainda assumir. E eu vejo alguns jovens, né? Eu acho bonito quando o espírito na juventude, ele incorpora e assume esse novo desafio na existência dele, que é a mudança. Quando você vê jovens, né, ali defendendo um ideal, fazendo o bem, ou até mesmo, né, se despontando no aspecto religioso, aí você, poxa, que jovem, parece um espírito velho, maduro. Não, é porque ele veio com o objetivo de mudar. Aí ele aproveita a juventude e já faz logo a mudança. E a gente não, a gente ainda fica nesse vício reencarnatório, esperando o quê para mudar? Que atitude? Né? E Jesus fez. E outra coisa também essa questão de deixar que os mortos enterrem os mortos, contextualizando, é a gente deixar que as ideias velhas enterrem
as ideias velhas dentro da gente. A gente tem que vir com o novo, renovar. Tem esse aspecto psicológico de mudança, entendeu? E que a gente tem que descobrir em nós essas coisas velhas que não nos alavanca para mudanças evolutivas e deixar e superar com as novas, né? É isso que Jesus, contextualizando os seus ensinos, a gente traz para os novos tempos, né? Porque até seguir Jesus, viu, Sara? Kardec, ele tem uma visão muito diferente do que é seguir Jesus. Ele fala, eu não estou lembrado aqui das passagens no Evangelho, que Jesus, ele significa a verdade. E se a gente ainda não está apto a sustentar e seguir a verdade, então a gente não é digno de herdar, ele usa o termo de herdar a vida eterna. E eu digo, a vida eterna um dia é quando a gente morre? Não, a vida eterna a gente já tem. A gente só está num corpo físico. Então, quando a gente não assume aquilo que é verdade, né? Que verdade para mim é aquilo que a gente assume e faz bem e é bom para todo mundo. Não é só para mim. É aquilo que traz prosperidade, que traz alegria, felicidade, bem-estar, saúde. Para mim, a verdade é isso. Todo sentido. Então, se a gente não abraça essas coisas e só vai defender os interesses da gente, aí você não está abraçando a verdade. Você não está abraçando Jesus, entendeu? Para Kardec, seguir Jesus é nesse sentido. É a gente abraçar a verdade, assumir, divulgar e vivê-la. Aí ele está seguindo Jesus. E imagine só, numa sociedade onde ela não é cristã, mas Agora, ela vive Alberto, esses valores, né? assim, quando o texto fala da juventude, fala desse jovem, eu até no início, eu estava perguntando, foi uma indagação minha, né? Essa passagem de Kardec e a gente aqui, a gente já não é mais nenhum menino em termos assim dessa, né? A gente tem uma maturidade já. Mas para esse jovem que está buscando Jesus, será que é fácil buscar Jesus, seguir essa verdade? Talvez, não sabe por quê? Porque a gente passa, Sara, a maioria das pessoas, 40, 50 anos no plano espiritual, na erraticidade, como a gente usa o termo. Aí volta para o plano espiritual com saudade, ainda, das mesmas coisas, dos mesmos vícios. Nós nos reencontramos com o nosso passado, com a nossa vida passada, e tudo vem à tona. A vontade de viver, de usufruir, né? Porque ainda está pegado aqui na matéria, é esse sentido. Então, você, quando está jovem, né, despertando ali na puberdade, na adolescência, aí vem à tona, você mostra realmente quem é você, quem é o espírito. Né? É como eu disse, é o vício reencarnatório que a gente tem. Aí depois a gente vai mudando. Olha, eu me lembro que eu tinha na adolescência ideias maravilhosas assim. Digo, poxa, que ideias. Aí eu fui começando a viver a vida, pai, trabalho, o mundo me ensinou outra coisa e me desviou desses objetivos. Aí quando chega na maturidade, que a gente faz uma reflexão e diz, poxa, eu quando era jovem eu tive tantos ideais, tantas coisas boas, e não coloquei em prática. É assim que a gente vem. A gente reencarna com mudança, com objetivo, mas chega aqui, o mundo nos encanta com outras coisas. É natural, não é pecado, não. Deus tem muita paciência com a gente, tolerância, para saber que a gente só pode mudar por livre e espontânea vontade. Né? Às vezes pela dor, pela necessidade, mas Deus tem muita paciência com a gente, muita tolerância. Ele quer que a gente chegue a esse conhecimento por livre e espontânea vontade, e espontâneo amor também. Porque você fazer obrigado, por temor, você faz por obrigação, com medo, mas e a mudança sua interior? Saiu como? Obrigado? Muitas vezes a gente age assim, por impositivos, que nós
assumimos de desculpismo, né? Para sempre escapar assim pelo lado, porque todo mundo faz, por que eu não vou fazer também? E não pode ter assim, né? Eu me vejo assim, na adolescência eu tive tantos planos bons, mas casei cedo. Compromisso veio, trabalho, agitação, cadê? Né? Você tem uma ideia, uma coisa que eu me arrependo foi de não ter conhecido o Chico Xavier. Porque eu estava ali com 15, 14 anos, lia muitos livros de Chico, e eu tinha vontade de conhecer Chico. Mas aí eu casei, veio filho, tive que trabalhar, e aquela, né? Dois filhos, e às vezes você acaba esquecendo esse lado religioso. E não fui. O tempo passou, e eu digo, poxa, as pessoas que a gente ouve falar da experiência com o Chico foi maravilhosa, né? São encontros inesquecíveis com pessoas que você admira, espiritualmente falando, e que você não teve contato e perdeu a oportunidade. Não volta mais. Não volta mais. Aí fica no gostinho do quero. E aí, próxima encarnação, se tiver outro Chico no meio do caminho, e a gente teve a oportunidade de vivenciar espírito na matéria, né? Porque eu desencarnando, vai ser muito difícil eu ver Chico por lá, a não ser que ele apareça para mim. Porque o nível de vibração entre eu e ele é muito grande. Não tem como, no plano espiritual, eu energeticamente me aproximar de Chico. Não tem como. Só ele para chegar até a mim. Vou providenciar isso, viu, Alberto? Hã? Vou providenciar isso para você. Pelo menos, teoricamente, funciona, porque Para mim também. você vê a história da mãe de André Luiz. Um espírito que a mãe de André Luiz já tinha evoluído, né, bastante. Chico, André desencarnou, mas não tinha contato com a mãe. Ele precisou, o perispírito dele precisou relaxar, o espírito sair do perispírito para ele sonhar com a mãe. Olha aí, ele teve que ir numa outra dimensão, além vamos dizer assim, do umbral. Tipo aquela casquinha da cebola, né? Cada casquinha é uma dimensão. Tem isso no livro. Agora você já conheceu o Divaldo, Alberto? Só de vista, assim, mas de conversar com ele, não. Eu assistia muitas palestras dele lá no... Sim. Então você conhece. De vista, mas conhece. Eu quero mas conhecer. Aí vai ficar os gostinhos daquilo que a gente não pôde realizar, né? Eu acho que a juventude, quando a gente se precipita, quando não é um espírito maduro que vem decidido, a gente... Não é que a gente se arrepende, é porque a gente diz, por que eu não vivenciei aquilo que eu queria, né? Porque outras coisas me dispersaram daquilo. Você observa... não só para esse aspecto religioso, mas para as outras áreas também. Você observa o discurso de Divaldo, né? O discurso, a força, a longevidade, os caminhos que ele percorre, né? E ele começou cedo. A disciplina. Você vê a história de Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, né? Chico, Divaldo, tudo começaram na adolescência, quer dizer, eles reencarnaram e na juventude mesmo eles assumiram. Vieram dispostos. Coisa que a gente ainda não tem. Ô Alberto, na sua fala, só tem uma coisa que não é discordo, não. O fato de religiosidade, né? Eu acho que, Sara, é muito pelo medo. Algumas pessoas ainda são dominadas pelo medo. E a maioria das religiões, principalmente as evangélicas, elas se valem disso, do medo das pessoas. Quando eu conto para vocês aqui de vez em quando que eu vim primeiro da igreja evangélica, depois da igreja católica, e eu disse à irmã Rosa, não quero mais pregar esse evangelho, porque eu não acredito nesse Deus de vocês. Ela me disse, você é doida? Você está me dizendo que você é ateu? Eu disse, não. Estou dizendo à senhora que eu não acredito nesse Deus que me bate, que me maltrata. Se eu não sou boa filha, Deus me castiga.
Se eu perder na escola, Deus me castiga. Se eu não for boa, isso, Deus me castiga. E que hora Deus me ama? Porque se meu pai e minha mãe, que são de carne e osso, que não são perfeitos igual a mim, me amam porque são meus pais, o que é que Deus faz, então? Me ama muito mais do que meu pai e minha mãe. Então, eu não acredito nesse Deus que vocês pregam. Então, eu acho que ainda tem muito esse véu das pessoas pregarem o medo. Antigamente, você não é da idade minha, de Piedade, de Antônio, né? De Fernando, mas a gente era evangelizado assim. Deus te castiga, Deus te castiga, Deus te castiga, Deus te castiga. Que dia na nossa infância, qualquer um de vocês aí, na nossa infância, na nossa adolescência, a gente ouviu, Deus te ama. Era só Deus te castiga, Deus te castiga. Se você fizer, Deus te castiga. E isso leva muito as pessoas a verem Deus de uma forma diferente, entendeu? De uma forma amedrontadora. Muita gente vai para a igreja por medo, não é por amor. Tanto é que fracassa lá adiante, sai, desiste, entendeu? Por quê? Porque não é por amor, é pelo medo. E como a gente sabe, quando não é pelo amor, é pela dor, concorda? Mas no caso ainda tem uma terceira vertente que é pelo medo. Muita gente vai pelo medo. Certo? Porque quando você educa, gente, seus filhos de uma forma cristã, ou nem espírita, nem evangélica, nem católica, nem nada disso, como eu acho que eu fiz com os meus, porque meus filhos sempre frequentaram o espiritismo, mas hoje a minha filha, por exemplo, mais velha, é evangélica, e poucas pessoas na minha vida eu conheço cristã, igual aquela menina e o meu neto mais velho, o filho mais velho dela. Mas por quê? Porque eu nunca criei meus filhos com essa placa de igreja, porque na casa que eu fui doutrinada no espiritismo, era a primeira coisa que o Carmelival condenava, não existe placa. Tanto é que o nome lá é Casa de Educação Allan Kardec. Porque ela dizia, não existe negócio de educar matéria. Quem educa matéria é o pai e a mãe. A gente aqui educa o espírito. O que está faltando é educação espiritual nesse mundo. Então, eu procurei criar meus filhos assim. Outro dia desse, eu não sei se você estava na reunião, eu contei que Lalesca, a minha caçula, me ligou, chorando e me agradecendo, porque ela passou por uma batalha espiritual muito grande para defender uma amiga. E ela disse que a primeira coisa que ela lembrou lá do outro lado, quando ela saiu do corpo, foi da minha pessoa e dos meus ensinamentos. Aí ela dizia, isso vai passar. Minha mãe disse que tem que ser assim, minha mãe disse que pode ser assim. E ela disse que começou a chamar o mentor espiritual dela e o meu para socorrer a menina e tal, e tal, e tal. E foi indo, se acalmou. Ela ligou do dia se acabando de chorar. E hoje ela nem é espírita, nem é evangélica, entendeu? Hoje ela fica na dela, não frequenta nada, mas ela me disse assim, mas minha mãe, os seus ensinamentos valeram muito naquele momento, muito. Porque eu nunca imaginei na minha vida ter uma experiência do outro lado. Ela nunca passou na minha cabeça um negócio desse. E quando eu me vi do outro lado, a primeira coisa, quando eu vi a cena, a situação toda, eu me lembrei, eu disse assim, isso é um socorro espiritual. E agora o que é que eu faço? Chamo pela minha mãe, disse que começou. Minha mãe me socorre, me ajuda, meu anjo da guarda me orienta, entendeu? Então, assim, eu acho que não é o que falta, é você educar com amor, é você educar ensinando o amor. Porque educar, ensinando medo, não leva a lugar nenhum. Leva a essa situação que você falou aí. Leva a covardia, leva, ai meu Deus, se eu fizer, o Senhor vai me castigar. Ai meu Deus, se eu fizer, o Senhor não vai me dar minha salvação. Ai meu Deus, se eu fizer isso assim, eu vou ser um espírito maligno. Essas coisas, entendeu? Então eu acho A gente que pode até, falta assim, muito. depois da prece final, a gente pode até ainda conversar um pouquinho sobre isso. Porque a gente vê tá na hora esses já da prece. jovens, por conta do horário, porque quem quiser sair, né, pode Sim. sair e tudo. Mas, assim, que tem outros compromissos. Mas a gente vê muito isso hoje. Nas estatísticas, muitos jovens, eles não querem saber de religião mais. Né? Você vê a dificuldade disso. Mas vamos para a prece final. E aí, se tiver um Sim. tempinho, a gente, em outro momento. A gente fica É no recreio, final, estica você tudo fica no recreio, livre tá certo. para alguém fazer. Você quer fazer, já na prece final? Pode ser, Pode ser? pode ser. Ou outra Pode pessoa sim. que queira fazer? Pode, pronto. Então vamos vamos lá. lá, vamos relaxar, né? Vamos
nos conectar nesse momento com os nossos mentores espirituais. Né? Cada um neste momento procure se conectar com Jesus, né? Com o nosso mestre, para que assim nós possamos absorver as energias, as vibrações positivas que esse grupo sempre emana nos nossos estudos. Bondoso e amado Deus, neste momento, nós queremos te agradecer primeiramente, Senhor. Te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui estudando, te agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, Senhor. Mas nos ajuda, porque o Senhor sabe que aqui do outro lado é muito complicado, é muito pesado para as nossas mentes, para o nosso corpo, principalmente para o nosso espírito. Então nós te pedimos também, Senhor, nos ajuda a evoluir todo dia das nossas vidas, nos ajuda a aprender tudo que nós ouvimos aqui, nos ajuda a praticar diariamente o teu evangelho, para que assim nós possamos evoluir, para que assim nós possamos ir em busca do nosso objetivo, Senhor, que é evoluir, evoluir e evoluir, para que assim nós possamos um dia voltarmos à tua presença, Senhor, como espíritos que somos, mas como espíritos iluminados, como espíritos evoluídos, para que assim nós possamos também ajudar na evolução da humanidade, Senhor. Neste momento também, Senhor, nós queremos que essas vibrações positivas cheguem a todas aquelas pessoas que foram atingidas pela chuva na Bahia, em Minas, em todos os outros lugares, que estão desabrigadas, que estão desamparadas, fisicamente, materialmente, Senhor, porque espiritualmente nós sabemos que tu não desampara ninguém. Então nós queremos que essa vibração chegue a todas essas pessoas, assim também como chega a todos aqueles irmãos que estão passando novamente por essa tormenta da pandemia, da Covid, que estão também atacadas por essa gripe que chegou agora com muita força, levando muita gente aos hospitais novamente, Senhor. Queremos que essas vibrações cheguem a esses lugares, senhores. Eles possam, Senhor, se sentirem amados por Ti, como nós nos sentimos, Senhor. Então eu te peço, Senhor, que essas vibrações cheguem a cada uma dessas pessoas. E assim nós te agradecemos por mais essa noite de estudos e pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um de nós para que nós possamos levar o Teu Evangelho para todas as pessoas. Que assim seja.